Eu não consegui abraçar todo mundo, eu só parei aqui nesse grupo aqui. Peguei algumas famílias, mas todos sintam-se abraçados aí, que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa ouvir a Deus, né? E crer nesse projeto, e crer no propósito de Deus para a sua vida e para a sua casa, tá? Tá baixo? Alô? E opa, agora sim. Que você creia nesse propósito de Deus para a sua família. Creia naquilo que a palavra diz a respeito da família. E ontem eu conversei com uma pessoa que tem uma história de família tão maravilhosa e tão inusitada. E eu até falei com essa pessoa, eu disse assim, olha, vamos combinar de um domingo desse mês de maio, você ir lá na Manaim e dar esse testemunho. E rapidamente a história foi o seguinte, começo de 2020, no início da pandemia, tudo parado. Eu estava no escritório lá, no nosso endereço lá no centro cívico, e toca o telefone e uma moça começa a conversar comigo, é da igreja Manaim, pois não, e tal. Bom, resumindo, essa moça, aí por volta dos seus 40 anos, estava à procura da sua mãe, que ela não conhecia. E ela, então, me narrou um pouquinho da história, e ela disse, eu fiquei sabendo que minha mãe estava frequentando uma igreja que se chamava Manaim. Daí quando ela deu o nome da mãe dela, né, logicamente eu fui rastreando todos os 22 anos aqui na Manaim e disse assim, não, nós nunca tivemos ninguém com esse nome. Mas enfim, orei com aquela moça, conversei com ela e eu disse assim, olha, eu estou junto contigo nessa busca pela sua mãe. Essa moça mora em Cuiabá, ou Campo Grande, Mato Grosso. E ela sabia que a mãe dela morava aqui em Curitiba ou na região metropolitana. Como sempre nós fazemos, né, compartilhei na minha célula e disse, gente, vamos orar, que situação mais interessante isso, vamos fazer parte dessa história. Passaram poucos dias, né, na nossa célula, logo a Adriana se dispôs a acessar lá as informações e me conseguiu o endereço desta mulher. Né? Eu tinha o nome completo desta mulher. E eu fui até lá, Araucária. E ali, então, eu a conheci, enfim. E essa história eu vou deixar a Marinalva contar um dia para vocês. E essa mulher com sua filha se reencontraram depois de mais de 40 anos. Ela teve a filha, uma gestação precoce de um relacionamento... Os microfones aqui, alô? De um relacionamento assim que aconteceu e que, na verdade... nem perdurou tanto, e ela acabou dando essa filha para uma família, né? E essa filha foi cuidada, enfim, e teve o seu destino. O ano passado, eu acredito que foi por volta de setembro ou outubro, ela me mandava fotos, pastor, estou aqui no Mato Grosso com a minha filha, né? E foi muito lindo poder fazer parte disso e ver como Deus respondeu tão rápido. Essa menina estava há anos à procura da sua mãe. E hoje elas estão reencontradas. Essa é mais uma história de família, mais uma história de restauração, mais uma história de como Deus ama, né, este relacionamento familiar, a despeito de muitas vezes ser um relacionamento tão difícil, né, com tantas situações complexas que a gente vive dentro do nosso contexto familiar. E quando a gente pensa em família, né, eu sempre penso que a família é o laboratório, né, é aquele lugar onde todo mundo nasce, né, independente de como ela se configura, né, você está ali, você tem uma mãe para te cuidar, se não é a mãe, é alguém que está substituindo esse papel de mãe, se você tem uma família com irmãos, ok, você está vivendo naquele contexto, e ali, então, é o lugar onde você vai começar a aprender a ser gente, e a viver nesse mundo, a receber amor, cuidado, né? Então, é um laboratório muito desafiador, né? Eu sempre costumo falar, quando eu falo de família, né, que se a gente vive os princípios da palavra de Deus dentro da nossa casa, nós vamos vivê-lo em qualquer lugar do planeta. Ok? Porque ali é o lugar mais desafiador, certo? É fácil viver princípio de Deus em casa, Kátia, né? Noeli, né? Perdão, né? A
comunicação, olhar no olho, acertar, né? Instruir, corrigir, ser corrigido, né? Porque chega até uma fase da vida que a gente é corrigido pelos filhos. Né? Alguém estava me falando esses dias, meu filho já me corrige, né? Tem um casal da nossa célula que diz que quando eles falam, hoje a gente não vai na célula, mas papai, a gente não vai na célula hoje? Eu queria ir na célula. E os filhos começam então a fazer parte. Então esse é o lugar que Deus nos deu para a gente viver intensamente essa nossa história, a história que Deus está escrevendo. E família fala das minhas origens. Ela vai falar das minhas origens, independente de quais sejam essas origens. E de quais componentes existam nesta história. São as minhas origens. São as minhas raízes. E você não pode arrancar essas raízes da tua vida e da tua história, mesmo que elas sejam difíceis. Elas são suas raízes. Seu pai sempre será seu pai, sua mãe sempre será sua mãe, mesmo que você só a conheça depois de 40 anos de vida. Suas raízes, o seu DNA, a sua história, você tem a ver com aqueles que te geraram. Você tem a ver com aquele ambiente onde você foi formado. Eu gostei de uma pergunta que o Chico fez domingo passado, no final da mensagem. Você aceitaria ou gostaria de nascer na mesma família? Talvez muita gente diga não. Talvez muitos digam um sim bem firme. Mas é a nossa história. E se é a nossa história, é a história de Deus conosco. Falando de família, a gente tem duas perspectivas, né, que já foi trabalhado um pouquinho na semana passada. Uma delas é que família está na mira de Satanás. Concorda comigo? Sim? Todo mundo de acordo aqui? Você tem provas disso? Né? Às vezes a gente tem dentro da própria casa provas disso, né? A família está na mira de Satanás. Ok? E qual é o propósito dele? Destruir, acabar, já que são as raízes, já que é a base, já que é o fundamento, já que é o alicerce, a intenção é destruir. Porque destruindo a família, ele destrói vidas, ele destrói histórias, ele destrói pessoas. Agora, por que razão o diabo quer destruir a família? Porque destruindo a família, ele destrói a sociedade, ele desconfigura a sociedade. Mas eu vi alguma coisa que acho que a Cátia falou? Porque ele não tem. Mas porque família é um projeto de Deus. E como ele se estabelece como o inimigo de Deus, o que ele quer fazer? Ele quer destruir o que Deus cria. E tudo que Deus cria lá no Gênesis diz que era bom. Tudo que Deus cria é bom. Família é uma bênção de Deus. Agora, desdobramentos desse ataque. O Chico já mencionou alguns, mas eu vou continuar aqui. Ele falou da destruição do casamento. Ele falou agora eu estou falando do abismo relacional entre pais e filhos. Como isso hoje se constitui uma luta, um abismo de relação. Pais e filhos como que vivendo em dois mundos paralelos. Violência doméstica. Como isso cresceu no tempo da pandemia. Em todos os sentidos. Filhos sendo espancados pelos pais, violência contra a mulher, e inclusive até chegando, né, a feminicídios e coisas do gênero. Relações homoafetivas, já falamos sobre isso. Né? Isso é uma distorção, é um desdobramento da destruição da família. O aborto, que é uma pauta aí, continua sendo e continuará sendo. Aborto é um desdobramento da destruição da família. Abuso sexual, orfandade de pais vivos, rejeição, falta de amor, que estão lá nas raízes,
perda de identidade, rebeldia. O bullying. O que é o bullying hoje, gente? O bullying é o ataque à identidade de alguém, à imagem de alguém. E está no pacote aí da destruição. Diz respeito aos pais. Que tal, Carleni? Como anda a escola? Muito complicado. Porque eu digo, se os filhos não respeitam os pais dentro de casa, eles vão respeitar um professor dentro da escola de aula? Provocação da ira aos filhos. E a Bíblia nos adverte a isso, pais. Não provoquem os seus filhos à ira. Enfim, os desdobramentos são grandes. E daí a pergunta é, de onde surge uma sociedade igual a essa que nós estamos vivendo hoje? Com todos esses problemas? De famílias destruídas. De famílias desestruturadas. Ok, já falei sobre isso, agora vamos virar a página, porque o meu foco é dizer que um outro propósito maravilhoso é que a família é o alvo de Deus para a bênção. A família está na mira de Deus para abençoar, e o texto já foi lido na semana passada. Em ti, Abraão, que só era um homem e uma mulher naquela época, que não tinha nem filhos, mas Deus já fala da descendência dele, serão benditas todas as famílias da terra. E é nisso que eu e você precisamos focar. Às vezes a gente só fica focando na destruição que está acontecendo, não é verdade? E daí a gente fica achando que o diabo está tendo muito sucesso naquilo que ele está fazendo. Mas eu te digo afirmativamente que não. Muitas famílias têm sido abençoadas. Muitas famílias têm sido restauradas. Muitos milagres têm acontecido em famílias. E eu, pessoalmente, poderia testemunhar muitas histórias. A família sempre foi e sempre será alvo da bênção de Deus. E qual é o propósito que Deus tem nisso? Restauração. Deus quer restaurar aquilo que, não o diabo, porque na verdade, o que destrói de fato as famílias é o pecado. O que o diabo faz é usar a legalidade do pecado para destruir. Mas o que destruiu a família desde o princípio, e a gente tem a história do Gênesis de Caim e Abel, né, dos irmãozinhos lá, é o pecado, é o que está dentro do coração. E Deus fala lá para Caim, fala, o pecado jaz à porta, o pecado está assim, na espreita, o pecado está diante de você, mas a você cumpre dominar este desejo pelo mal. Mas Deus veio para abençoar, e o projeto de Deus, o propósito de Deus é a restauração. Você acredita nisso? Amém? Você acredita nisso para a sua casa? Sim? Você acredita isso para as famílias da terra, para as famílias do Tanguá, para as famílias de Curitiba, para as famílias da nossa nação? Será que nós conseguimos olhar para famílias completamente destruídas e assoladas e dizer, o alvo de Deus é trazer a bênção dele sobre essa casa? Esse é um DNA que nós temos como igreja. E na nossa célula nós temos muitas pessoas frequentando aqui do bairro. E essas pessoas não estão como família. Ou vai o marido, ou vai a esposa. Algumas histórias difíceis, de dependência química, de bebida, né? E nós estamos dizendo, olha, vocês estão aqui. E nós queremos juntos como igreja orar pela sua família, para que a restauração venha sobre a sua casa, porque esse é o propósito de Deus. Acabamos de cantar, não é? Eu e minha casa serviremos a Deus. Então estão pessoas ali que estão dizendo, olha, eu creio nisso, e eu quero ver restauração. E por qual razão Deus quer ver restaurado? Porque esse é o projeto dele. Foi assim que ele fez, foi assim que ele criou, é isso que Deus ama fazer. Restaurar. Agora eu quero compartilhar na mensagem de hoje 2 conceitos importantes, certo? Que estão relacionados à família. O primeiro deles é o conceito da referência, ok? O conceito da referência. E esta é a minha parte.
A gente sempre precisa de referências, não é verdade? Na tua vida, para tudo que você faz. Né? Vou usar um exemplo que a minha filha gosta bastante e as mulheres também. Né? Eu quero esta maquiagem para o evento que eu tenho. Daí ela vai lá com uma fotinho, né? Ou eu quero este corte de cabelo. Né? Ela acha que ela vai cortar o cabelo, ela vai ficar exatamente igual a pessoa da foto, mas tudo bem. Né? A gente tem uma referência, certo? A gente tem uma referência. É isto que eu quero, é desta forma, é nesta cor, é deste jeito. A referência está aqui. Né? Geralmente pessoas que trabalham como prestador de serviço ou coisa assim, a Ana Paula que faz bolo, muitas vezes as clientes chegam e trazem uma referência. A Sônia quando faz decoração, né Sônia? Essa decoração bonita aqui que ela fez, ela tem uma referência. Certo? Agora, a pergunta é, qual é a sua referência nas questões de família? Aonde estão as suas referências? Naquilo que tem se falado por aí, no que o mundo está vivendo, ou na palavra de Deus? E esse é um ponto muito importante para a gente. Eu até exorto, né, a nós como igreja, a podermos conhecer essa palavra para conhecermos e vivermos debaixo das referências que ela nos traz. Eu confesso para vocês que é assustador ver muitos cristãos defendendo coisas por aí a respeito da família, que dizem respeito, então, às consequências dessa destruição, e estão dizendo, não, ok, hoje é assim. Este é o caminho. As coisas mudaram. A Bíblia é obsoleta. Os mandamentos são difíceis. Deus é amor. Muitos cristãos que trocam a verdade pela mentira. Por quê? Porque as referências não estão na palavra. As referências estão naquilo que nós estamos vendo na nossa sociedade e que se divulga intensamente na mídia. Tem muito cristão que não consegue nem defender determinadas posições baseadas nas Escrituras. Defender para si mesmo, em primeiro lugar. Então, nós não estamos falando aqui de moralismo, nós estamos falando de mandamento. Porque daí a gente é taxado, né, de moralista, porque a gente acredita de um jeito ou de outro, então não. E o nosso papel também não é impor para o outro a nossa referência, é dizer qual é a nossa. A minha referência é esta. É assim que eu quero viver. É desta forma que eu vou caminhar. É assim que eu vou instruir. E um outro conceito importante é a restauração. E essa é a parte de Deus. A partir do momento que eu chego para Deus e mostro a minha referência, ou a referência que eu quero, Deus vai restaurar. Essa é a parte dele. Só Ele pode fazer isto nas nossas famílias. Só Deus pode restaurar famílias com as suas dores e com as suas histórias e os seus desencontros. E qual que é o princípio da restauração? O que é restauração? Eu lembro que eu assisti uma reportagem um tempo atrás, falando a respeito do trabalho de pessoas que restauram obras antigas. Sejam fachadas de prédios, sejam obras de arte. Né? E este é um trabalho longo, é um trabalho criterioso. E a primeira coisa que uma pessoa precisa ter quando ela vai restaurar algo é o quê? É a referência original, né? Como era lá atrás. E daí a partir desta imagem de como era e do que se tornou, né? Com as intempéries do tempo, os desencontros, os descaminhos, alguém vai fazer uma restauração para que isso hoje, que saiu tanto da referência e do propósito, volte a ser igual à sua origem. E a restauração, ela será consequência da referência. Porque se eu creio nos mandamentos de Deus, na palavra de Deus, e aqui está a minha referência, aqui está
como deve ser. E Deus vai restaurar de acordo com essa referência que Ele mesmo criou. Então isso aqui é só uma introdução para aquilo que a gente vai compartilhar agora. Porque eu escolhi uma família da Bíblia para falar sobre ela. Uma família de uma história não muito atrativa. Porque às vezes a gente conta aquelas histórias de glória, né? Mas a Bíblia também conta histórias difíceis. De erros de pais, erros sérios, né? De traições, de adultérios, de famílias desestruturadas, de filhos que se rebelam contra os pais e conspiram contra os pais. A Bíblia conta essas histórias, as histórias das famílias, e falam também da sua restauração. Então, baseado nesses dois conceitos que eu quero compartilhar, de referência e restauração, eu queria ler com vocês 2 versículos do primeiro capítulo de Ruth. E a gente vai falar desta família. Desta família que, na verdade, era a família de Elimeleque e de Noemi. O verso 16 e 17, aqui a gente está na metade da primeira história, e depois você pode ler essa história, são 4 capítulozinhos, você lê isso em 10 minutos no máximo, né? No verso 16, Ruth responde à sua sogra: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa a não ser a morte me separar da senhora. Gente, isso aqui é uma declaração de uma nora para sua sogra, não de um marido para sua esposa. E é uma declaração muito forte, não é verdade? Vocês entenderam as palavras de Ruth aqui para Noemi? E a pergunta que eu me fiz é o seguinte: o que levou Ruth a fazer essa declaração aqui? E decidir largar tudo para trás e seguir nesse pacto, nessa aliança tão profunda com a sua sogra? Vamos voltar um pouquinho na história, para a gente contextualizar, se bem que essa é uma história bem conhecida, e aqui está a vida como ela é, narrada na Bíblia. Uma família em busca de esperança. Olha os primeiros versos aqui desse capítulo. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu. E Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o da outra, Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Pronto, nesses 5 versos a gente pode imaginar a história desta família. Havia fome em Israel. A fome sempre foi uma consequência da transgressão, da desobediência, de deixar os mandamentos de Deus. Essa família decide o quê? Como muitas famílias decidem: vamos arrumar as malas e vamos para outro lugar. Um lugar onde a gente possa ter uma vida digna. Sabe aquele povo que pega as malas, vai para um outro país, né, com medo da política, ou então vai para uma outra cidade para tentar arrumar emprego. Quantas histórias a gente tem
na nossa vida disso. E são pessoas que vão em busca do quê? De uma oportunidade. Vão em busca de esperança. Vão em busca de novos tempos. É uma luta pela sobrevivência. São novas perspectivas. Talvez essa saída não tenha sido nada fácil. Sair do seu país e morar numa outra terra com um monte de incertezas. Mas aquele era o caminho. Vamos seguir por esse caminho. A gente poderia ficar trabalhando com esse texto muito tempo, só com esses 5 versículos, porque tem muitos significados importantes aqui. O primeiro deles é que o lugar da onde era essa família era da onde? Qual cidade? Belém. Belém, que estava na região de Efrata. Belém de Efrata. Quem nasceu em Belém? Jesus nasceu em Belém. Esta família era da terra onde Jesus vai nascer depois de 1000 e tantos anos da história. Belém significa casa de pão ou casa do padeiro. Então a cidade que tinha o nome Casa do Padeiro estava passando fome. Não tinha pão na casa do pão. O nome Elimeleque significa o meu Deus, o meu Eli, o meu El é rei. E o nome Noemi significava feliz, agraciada, encantadora. Estão vendo esse casal aqui? O Elimeleque, meu Deus é rei. E essa mulher encantadora, feliz, agradável. Eles geraram 2 filhos. E os filhos se chamavam Malom. E sabe o que significa Malom? Significa adoentado, enfraquecido. E Quilion significa aquele que falha, aquele que aniquila, aquele que chega ao fim. Estão entendendo por que esses 2 morreram? O próprio nome deles carregava uma história de fim e de morte. E agora, o que acontece é que esta mulher, Noemi, ela não somente enterrou o seu marido, mas ela enterrou os seus 2 filhos. Quem iria cuidar dessa mulher? Quem seria o provedor? Uma viúva. Ela enterrou os seus 2 filhos. Diz no verso 5, e Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Quantas realidades dessa hoje? Talvez da pandemia. Mulheres que estão sós. Eu estava vendo reportagens em janeiro deste ano em Petrópolis. Teve uma mãe que perdeu os seus 3 filhos. Com aquela chuva que teve. A casa desbarrancou, o pai estava com os 3 filhos em casa, 11, 6 e 4 anos. E de repente ele ouve um barulho e água e grita pelos filhos. Uma história de caos, uma história de descompasso, de descaminho. Uma história de muita tragédia. Que guinada, hein? Essa família que foi para um outro país, para ter uma perspectiva nova, sonhando uma coisa nova, e de repente tudo isso acontece naquele lugar. Agora, o tempo passa, 10 anos se passaram, os filhos se casaram com 2 mulheres que são citadas aqui, Orfa e Ruth. Casaram com mulheres estrangeiras. Mas agora Noemi está sozinha, com as suas noras, sem descendência, sem filho, na sua terra estrangeira. E Noemi então ouviu que Deus começou a abençoar a sua terra e que começou a voltar a ter alimento lá. No verso 6 vai dizer isso: um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então o que ela fez? Vamos voltar para Israel. Talvez possa ter passado pela cabeça da Noemi: será que nós deveríamos ter saído de lá? Mas ela voltou para Israel, porque ela ouviu das boas notícias. E nisso que ela decidiu voltar para a sua terra, o que ela fez com as suas cunhadas?
Perdão, noras, perdão. Obrigado, todo mundo atento, hein? Eu até me assustei, disse, como assim? O que ela falou para as suas noras? Voltem, olha o que diz o verso 8. Voltem para casa e fiquem com as suas mães. Eu não sou mãe de vocês. Seus maridos morreram. Eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. E dela vai dizer, mesmo que eu gerasse um filho hoje, vocês não iam esperar para se casar com ele, porque essa era uma lei que existia na nação de Israel, né? Quando a mulher tem filhos, a que ficou viúva vai casando com os outros filhos. Mas Noemi disse assim, eu não tenho esperança, eu não tenho nada para oferecer para vocês, eu não tenho nenhum futuro. Ao contrário de como eles vieram para Moabe buscando algo, agora ela volta para lá sem expectativa nenhuma. Mas uma coisa foi importante aqui. Ela decidiu voltar. E esse voltar, para mim, tem aquele sentido assim de retornar para as origens, de retornar para os mandamentos, de retornar para o lugar aonde ela poderia servir a Deus, e viver na presença deste Deus, mesmo com uma história cheia de dores. E aqui está um ponto bem importante que eu quero ressaltar. E perguntar de novo, o que levou aquelas noras a quererem seguir a sogra? Porque é nora, né, gente? Né? É nora. Elas tinham a sua casa, elas tinham as suas histórias, elas tinham os seus deuses, vai dizer aqui o texto. E chega um momento que Noemi fala, voltem para suas casas, para o seu povo e para os seus deuses. Noemi está querendo desobrigar aquelas noras, mas elas falam, não, a gente quer ir com você. Mas aí na segunda vez, que Noemi insiste para elas voltarem, órfã, pensando bem, e talvez não tão convicta, ela diz, não, eu vou voltar então, beija a sogra, e vai para sua casa. E o verso 15 vai dizer, veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo, agora falando com Ruth, e para os seus deuses, volte você também para casa com ela. Ou seja, Noemi, ela estava tão ferida, tão sem perspectiva de absolutamente nada, tão quebrada, tão moída, que ela dispensa as noras e fala, me deixem voltar para minha terra e talvez morrer em paz naquele lugar. Daí que vem a resposta de Ruth, porque Orfa na segunda tentativa desistiu, mas Ruth então declara para sua nora dizendo, não, eu vou com você. Eu vou com você porque agora o seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. E eu estarei com você até a morte. Ruth faz uma aliança aqui tão forte, tão profunda, tão cheia de fé. Ruth estava mais cheia de fé do que a própria Noemi. Ruth estava tão crente aqui, muito mais do que a sua sogra. Porque tudo aquilo que ela havia experimentado nesses 10 anos de relacionamento com essa família, mostrou para ela algo de um Deus que verdadeiramente é rei. E de um Deus que pode sim encontrar caminhos nas piores adversidades. Num Deus que poderia dar um futuro, dar uma nova chance. Ruth confia que o Deus de Noemi, que agora era o seu Deus, iria diante delas. Ruth, uma estrangeira, ela serve aqui para pegar a crente Noemi e dizer, Noemi, o que é isso? Você que me ensinou essa fé, você que me falou desse Deus, você que me contou as histórias de poder. Se levante e vamos. A partir daí vai acontecer a restauração na história dessas
mulheres. E agora eu vou ser bem objetivo. Quando elas chegam em Belém, as pessoas começam a falar, chegou Noemi, voltou, e daí ela conta todas aquelas histórias, e ela diz assim para aquele povo, não me chamem mais Noemi, a encantadora, a agradável, a feliz, mas me chamem de Mara, porque eu sou uma mulher amarga. Porque o Deus Todo-Poderoso me fez passar por uma história de muitas desgraças e muitos dissabores. Essa mulher estava cheia de amargura, de fato. E ela pede para que a chamem de amarga. O que Noemi queria com isso? Talvez ficar se alimentando de todo aquele caos e relembrando toda aquela tristeza que aconteceu na sua vida. Ela não tinha olhos para enxergar a restauração. Ela não tinha fé para crer que Deus podia mudar a história. Mas Deus levanta uma estrangeira. Uma estrangeira que olhou a referência de Noemi, nos 10 anos que passou junto com aquela família, e falou, tem alguma coisa diferente nessa família aqui. O Deus que eles servem é mais poderoso do que os deuses que nós servimos. E foi isso que fez então Ruth decidir ir até o fim. E o final dessa história é um final maravilhoso, porque Ruth de fato é a crente na história aqui, né? Noemi era meia boca. Noemi estava naquela fase de questionar Deus, sabe aqueles crentes que ficam, né? Será que é assim? Mas Deus fala uma coisa na palavra, mas na minha vida está acontecendo tudo isso. Mas Ruth era a crente. Ruth foi aquela mulher que creu e que olhou com olhos de fé. E Ruth então era a época das colheitas da cevada. Ruth foi para os campos de cevada, colher aquilo que estava no chão, porque esta era a ordem dada pela lei aos colhedores das fazendas, né? Aquilo que cair no chão, deixe no chão para os pobres. E Ruth todo dia ia lá e juntava o que estava no chão para os pobres e trazia para sua nora, para sua sogra, até que ela descobriu que o dono daquela propriedade era parente de Noemi, e ele poderia ser o resgatador. E o resgatador era aquele homem da família que poderia se casar com uma viúva para dar dignidade e continuidade à história dela. E Ruth então se casa com Boaz. E a história é exatamente a história invertida, certo? Porque agora vem uma estrangeira moabita para Israel e é alcançada então por um resgatador da família de Noemi e se casa com Boaz e ela gera um filho. E este filho se chama Obed. E Obed foi a prova do amor, da graça e da restauração de Deus sobre a vida desta família e nesta história. O verso 13 do capítulo 4 diz assim: então Boaz levou Ruth para casa para ser sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi, lembra, né, a Noemi? Aquela cara, né, carrancuda, fechada. As mulheres disseram para ela: louvado seja o Senhor que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Uma profecia sobre a vida desse bebê. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama. Já tinha dado provas desse amor, né? E ela vale para você mais do que 7 filhos. Deus restaurou essa história ou não? Houve dor, houve sofrimento, mas Deus restaurou a história dessa família. E Obed, depois, ao final do livro, vai nos contar que Obed era pai de Jessé. E Jessé foi pai de Davi, que foi o rei de Israel, que
que foi o homem segundo o coração de Deus, que foi ungido para governar a nação, que foi aquele sobre quem Deus falou: no teu trono sempre terá um rei para reinar. E de Davi veio Jesus. Mateus capítulo 1 fala da genealogia de Jesus e diz: Jesus, filho de Deus, filho de Abraão, filho de Davi. E com isso eu quero desafiar a nós hoje, aprendemos com essa história. Você pode aplicar essa história de muitas maneiras. Talvez você precise da sua família. Talvez você precise de uma intervenção de Deus. Talvez você olhe ao seu redor e você só tenha caos e desesperança, e você esteja como Noemi: não quero me chamar mais feliz, porque eu estou amargo. Talvez a gente não esteja vivendo isso dentro da nossa casa, mas eu tenho certeza que você conhece uma família que precisa de restauração, não conhece? Você não conhece uma família que precisa de uma intervenção de Deus? Talvez situações tão difíceis e tão trágicas aconteceram como aconteceu na vida de Noemi. E a palavra de Deus para nós, quando a gente quer restauração, a gente precisa voltar para Ele, porque Ele tem a referência. A gente precisa voltar para a palavra, para os mandamentos. A gente não precisa ficar se culpando. Uma mãe se culpando por um filho que se desgarrou. Uma mulher sofrendo a dor por um marido que abandonou. Uma família onde entrou destruição, entrou a miséria, entrou a dor, entrou o sofrimento. Nós não precisamos olhar para isso, mas nós podemos olhar para o Senhor. Nós podemos olhar para aquele que pode restaurar, porque Ele tem a obra perfeita. Foi Ele que criou e Ele pode restaurar. Assim como Ele restaurou para Noemi. Louvado seja o Senhor. Porque aquela mulher com uma história de tanto sofrimento, decidiu voltar. Talvez sem fé e sem esperança nenhuma. Mas Deus colocou alguém do lado dela. Talvez você, meu querido, a sua família, possa ser Ruth na vida de outras famílias aqui. Tem muitas famílias aqui que precisam de uma Ruth, que tenha fé, que chame junto, e que diga: há uma restauração. Ah, Ruth aqui, a gente tem uma Ruth aqui, gente. Uma Ruth que se tornou uma as 4 únicas mulheres que foram mencionadas na genealogia de Jesus em Mateus. O nome de Ruth está lá, porque ela foi uma mulher de fé. Porque ela foi uma mulher que não desistiu, não abandonou. E ela não tinha a sua fé originalmente nas suas raízes. Mas Deus colocou a família de Elimeleque e Noemi. Deus colocou os seus filhos lá naquela terra distante para serem testemunhas de um único Deus. E aí a gente fala da família da fé e da importância da família da fé. Eu lembrei muito essa semana de um salmo que diz: Deus faz com que o solitário viva em família. Nós podemos ser família para quem não tem. Nós podemos ser aqueles que podem mostrar a referência para aqueles que precisam da restauração. E nós precisamos crer nisso no mundo que a gente vive, porque a gente é chamado para ser sal e luz. Então viva intensamente esses princípios de família que estão aqui nessa palavra. Busque a tua referência e teu modelo aqui. E Deus irá fazer a restauração que Ele precisa fazer, porque Ele é fiel. Viu, Rose? Deus é fiel. Deus é fiel em restaurar. Eu olho aqui Sandro e a Adriana e vejo na fidelidade de Deus em restaurar. Que Deus maravilhoso que restaura.
e restaura de uma forma perfeita. Tantas histórias, tantos motivos de louvor e gratidão a Deus. Vamos ficar em pé. E eu quero te desafiar a duas coisas. Primeiro, não desista de ter as suas referências em Deus. Instrua os teus filhos nos caminhos do Senhor. Viva os mandamentos de Deus dentro da sua casa. É desafiador? É. Mas é possível. Viva os princípios de Deus dentro da sua casa. E Deus irá restaurar. Faça a sua parte e o Senhor fará dele. E vamos ver como igreja, restauração de muitas famílias nesse lugar. Amém, irmãos? Vamos ver isso. Deus não quer simplesmente que a sua família seja bonitinha, cheirosinha, cheia de alegria, com filhos ao redor da mesa, marido e esposa com um bom relacionamento. Deus não quer só isso. Deus quer que você seja uma fotografia daquilo que Ele tem para todo mundo que crê. Porque nele, todas as famílias da terra serão abençoadas. E é isso que importa para mim hoje. E é aí que eu quero ter os meus olhos. E é com esse amor e com essa graça que eu quero agir. Não ficar causando confusão com tudo aquilo que o diabo está cirandando na cabeça das pessoas. Mas dizer para as pessoas, há uma referência, há um princípio, há um conceito, há uma foto. E se você quiser andar nisso aqui, o Deus que eu creio e restaurou a minha família é o Deus que pode restaurar a sua vida e a sua família também. Que nós sejamos um testemunho para esse mundo. Porque que o diabo quer destruir a família, isso a gente tem certeza. Mas que Deus, com muito mais poder e graça, quer abençoar todas as famílias, eu tenho muito mais certeza ainda. E é nisso que eu quero focar. E é nisso que eu quero que a gente foque como igreja. Se você precisa de restauração na sua casa, creia. Eu quero ser a Ruth na tua vida hoje. E dizer, meu irmão, creia, Deus é fiel. Eu sei que passar pela tribulação não é fácil. Eu sei que acumular histórias de dor não é fácil. Mas eu quero dizer, olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. Creia naquele que é autor e consumador da sua fé. Ele pode. E Ele fará. Porque Ele é fiel. Não é você que quer, é Ele que quer. Quando eu entro em casas nesse bairro aqui, eu fico pensando, não sou eu que quero, não somos nós como igreja que queremos, é Deus que quer restaurar. E eu tenho visto Deus fazendo tantas coisas tremendas nesse lugar. Com os meus olhos eu tenho visto histórias sendo completamente mudadas. Porque Deus é fiel. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa história que traz tanto alento para a gente. Uma história tão maravilhosa, de dor sim, de tragédias, como é a nossa vida. Cheia de dissabores, de perdas, de lutas. Mas Jesus, nós não queremos nos tornar amargos. Nós queremos ter a fé como de Ruth. Nós queremos voltar de onde a gente caiu, aonde a gente abandonou os caminhos. Voltarmos a conhecer a Tua palavra e saber como é que o Senhor tem o modelo da família. O que o Senhor quer que a gente viva, que a gente ainda não está vivendo. E o Senhor restaurará todas as coisas. Essa é a parte do Senhor, nós não temos poder para fazer isso. E o Senhor faz porque o Senhor deseja fazer. O Senhor quer abençoar, o Senhor quer curar, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer transformar. E eu abençoo todos os lares desta igreja, todos os lares que estão representados aqui nessa manhã. Deus, para que sejamos lares fortes, onde o testemunho do Senhor prevalece. Para que nós possamos ser testemunhas para aquelas famílias que estão à nossa volta e precisam desta referência. E precisam deste modelo. E precisam desta bênção. E precisam desta restauração. Deus, eu oro enviando as nossas famílias pelos caminhos que o Senhor quiser nos levar.
porque existem muitas histórias que o Senhor quer reconstruir. Existem muitas vidas que o Senhor quer sarar. E nós somos os teus instrumentos. Nós somos aqueles que foram deixados nesse lugar para dizer que família é um projeto de Deus, para declarar que prevaleça os mandamentos do Senhor sobre a vida daqueles que desejarem segui-lo. Em nome de Jesus. E abençoe todas as mães aqui, Senhor. Obrigado pela vida preciosa dessas mães. E que elas sejam de fato intercessoras da sua casa. Como diz Provérbios, a mulher sábia edifica a sua casa, dispensa sabedoria sobre essas mães, para elas edificarem o seu lar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.